Olá a todos, nós estamos no ar agora e o pessoal já deve estar entrando, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma live super especial que a gente vai fazer com o Dr. Sadala, que é um ginecologista especializado em câncer ginecológico e mastologia. Mas eu acredito que a grande maioria das perguntas tem a ver com o universo feminino, porque mulher tem muitas dúvidas e muita vergonha de fazer perguntas, né? Acho que faz parte essa vergonha da gente perguntar. Eu mesmo fico meio sem graça quando é pra mim, mas como é pros outros, aí eu vou ficar super à vontade pra fazer as perguntas. Eu espero que vocês percam a vergonha comigo e fiquem à vontade de tirar suas dúvidas. Bom, eu gostaria que o senhor se apresentasse pra gente, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite, lá, que fiquei muito feliz de poder contribuir com vocês. Eu milito na área principalmente de câncer ginecológico, fico lá no Instituto do Câncer, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Trabalho no núcleo de câncer, no núcleo de mama e pelve da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sou também no núcleo de mastologia do Hospital Sírio-Libanês e UFA consultório também. Acabei me especializando mais na parte de câncer, cuido de grávidas com câncer também, que é uma coisa que pouca gente acaba fazendo, mas no consultório a maioria das grávidas, felizmente, não tem câncer, então é outra vibe, né? A gente acaba vendo pessoas, uma rotina do dia a dia mesmo. Muito bacana. Obrigada pela sua apresentação. Eu vou começar fazendo a pergunta que mais me pediram para fazer. Nesse momento de coronavírus, em que a gente está ficando mais em casa, como que fica a frequência dos nossos exames? Se a gente deve marcar os exames, se estão no prazo, se a gente pode adiar um pouquinho. O que você aconselha para os pacientes? Essa pergunta é excelente. Os pacientes têm me feito isso quase diariamente. Né? Assim, essa resposta vai depender de onde você está. Tá? Então, assim, eu estou em São Paulo capital, e as pacientes que vêm no consultório de clínica privada. Então, assim, os hospitais privados estão tranquilos em relação à parte do corona. Primeiro que eles não estão lotados. Né? Segundo, que foi feita uma grande capacitação nos principais hospitais em relação a diminuir o risco de contágio. Nas clínicas também, né, nos laboratórios. Paralelo a isso, LAC, em clínica privada, você tem uma recomendação das sociedades médicas para diminuir o contágio. Quais seriam essas recomendações? Então, primeiro, o médico atende de máscara, secretária de máscara, você disponibiliza álcool gel para as pacientes e durante o atendimento, você faz um espaçamento das consultas. Então, assim, eu, no consultório, estou atendendo a cada 1 hora, para evitar aglomeração. E se ficar uma paciente aguardando, tem aquele distanciamento de 1 metro. Você tomando todos esses cuidados, dá para ela voltar à sua rotina. Né? Qual o medo que a gente tem? A gente tem um receio que pós-coronavírus começa a ter um boom de câncer em estágio avançado. Por quê? Você não está fazendo o rastreamento. Você está cada vez mais postergando. A gente já sabe que muitas pacientes não fazem sua rotina anual. Então, você imagina agora, aquelas que pensavam em fazer, começam a adiar. Então, a gente tem um receio. E, coincidentemente, indo para a live de hoje, eu vi uma nota da Sociedade de Câncer do Paraná, falando justamente isso. Todo câncer que está sendo represado e, quando chegar, vai pegar um estágio mais avançado. Então, em São Paulo, nessa realidade de clínica privada, dá para a paciente aos poucos ir voltando, tranquilo. Agora precisa ver como é que é a realidade da cidade que a paciente está e da clínica que ela frequenta. Por exemplo, o SUS vai ser muito difícil. Está praticamente fechado, está voltado basicamente para o Covid. Existem centros que atendem ainda e que estão abertos. O ICESP que eu trabalho está aberto, mas lá já é paciente com câncer, não é tanto para o rastreamento. Aí, eu aproveito para te perguntar uma coisa que também me perguntaram: e qual que deve ser a rotina da mulher? A cada 6 meses, a cada 1 ano, qual que é a rotina ideal para a gente frequentar? Ou fazer um acompanhamento quando a pessoa não tem uma doença crônica, por exemplo? Normalmente, pacientes da população em geral, que a gente diz
de baixo risco, né, baixo risco para câncer, outras doenças, consulta anual está suficiente. Não precisa vir a cada 6 meses. Agora, depende. Por exemplo, a gente pega uma paciente que tem um alto risco para câncer de mama. Por exemplo, aquelas que têm mutação. A mutação mais comum, quando ocorre, é num gene chamado BRCA. BRCA do inglês, Breast Cancer. Tem o BRCA1 e o 2. Essa paciente tem um risco maior de câncer de mama. Então, essa paciente vai frequentar 2 vezes ao ano. E por que idade que a gente deve começar a fazer exames, por exemplo, a mamografia, que é uma coisa que as mulheres... Baixo risco, tá? A gente fala muito em origem genética, câncer tem origem genética. É verdade, só que 90% ocorrerá em pacientes sem histórico familiar. É a maioria. Então, por isso que é importante o rastreamento. Então, nessas pacientes de baixo risco, a mamografia começa aos 40 anos. 40? Eu achei que era com 35. Não, 40 anos. Né? O ideal é que ela comece a passar no seu ginecologista. O próprio ginecologista pode examinar a mama. Não precisa vir para mim, mastologista, para examinar. Ela pode, o próprio gineco geral, fazer o exame físico da mama, isso uma vez ao ano. A partir de quando? Isso não tem tanto consenso. Pode ser a partir dos 35 ou mesmo a partir dos 40. Eu sugiro 35, mas ele não tem tanto consenso nessa parte. Uma pergunta que muitas mulheres fizeram em relação a métodos contraceptivos, né? Até porque está tendo um boom de grávidas. Hoje mesmo eu tive notícias de 4 amigas que engravidaram durante a quarentena. Que legal, quarentena. Eu acho que nenhuma foi intencional, mas todas ficaram muito felizes, felizmente. Só tive boas notícias disso. Mas as mulheres estão perguntando quais os métodos que são mais seguros. Então, aí depende. A tua pergunta é seguro em relação a câncer, por exemplo? Porque depende do que é seguro. Seguro em relação a doenças infecto-contagiosas, né? Doenças sexualmente transmissíveis, aí eu vou falar na parte do preservativo, né? Que é fundamental. Aliás, até queria deixar registrado, mesmo a paciente que usa pílula, eu sugiro que use preservativo, que use condom. Porque, assim, a gente uma coisa é proteger de gravidez, outra coisa é proteger das infecções sexualmente transmissíveis. Mas a tua pergunta provavelmente teve um foco maior em câncer, né? Então, vamos lá. A pílula, em geral, ela protege contra câncer no útero, no endométrio. Endométrio é aquela camada interna do útero, aquela que descama junto com a menstruação. Geralmente, o câncer do endométrio é uma doença de pessoas mais... pós-menopausa, geralmente após 50 anos. Mas a pílula protege, é um fator de proteção. Quem usou 5 ou mais anos de pílula tem um fator de proteção para o câncer de endométrio. O mesmo ocorre para o câncer do ovário. O câncer do ovário é mais raro. Para você ter ideia, ele é o 7º câncer na mulher, mas ele tem uma alta letalidade, porque não tem detecção precoce. Não tem algum exame que eu falo, isso aqui é preventivo, que nem tem um Papa Nicolau no colo do útero. Então, a pílula previne para câncer de ovário. O problema é mama. Mama é um pouquinho de bagunça na literatura. Tem alguns estudos falando que aumenta um pouco o risco e outros falando que não aumenta. Eu, pessoalmente, acredito que aumenta um pouco o risco. Tá? Então, mas isso não tem muito consenso. É que a maioria dos tumores na mama tem receptor hormonal. Então, acredita-se que o uso longo de pílula, 5, 10 anos de pílula, possa aumentar um pouco. Aproveitando desse tema da pílula, tem muitas mulheres que estão começando a ter medo de tomar a pílula porque estão tendo muitos relatos de trombose por causa da pílula. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sobre a trombose? A relação da pílula com a trombose existe. Aí o vilão, a pílula normal que a gente fala, a gente chama de pílula com 2 componentes, estrógeno e progesterona. Existe pílula só de progesterona também, tá? Mas a mais comum, a mais usada, tem estrógeno e progesterona. O vilão para a trombose é o estrógeno. Tá? Então, qualquer pílula que tem estrógeno, a maioria contém, aumenta um pouco o risco. É claro que esse risco é muito menor dependendo da idade da paciente. Então, pacientes jovens, principalmente abaixo de 35, 40 anos, você tem um risco menor. Esse risco começa a aumentar a partir dos 35, 40. E aumenta com outros fatores, que são tabagismo. Então, a paciente fumar aumenta muito o risco de trombose.
A paciente obesa, sedentária, aumenta muito o risco de trombose. Abaixo de 35 anos, isso não é um impeditivo. Apenas a gente esclarece, coloca esse risco para a paciente e você vai optar qual método que ela prefere. Se ela optar, por exemplo, com algum método de anticoncepção só com progesterona, que você tem pílula só de progesterona, você tem DIU de progesterona, você tem um implante que é só de progesterona, não aumenta o risco para trombose. E outra coisa, em relação ao estrógeno, quanto maior a dose do estrógeno, maior o risco, né? Então a gente tem pílulas que são muito boas para acne, para pelos, que quanto maior a dose, melhor é a ação dela. Porém, maior o impacto na coagulação. Então você tem que balancear para determinada paciente se vale a pena você entrar com uma pílula com uma dosagem maior, aumentando um pouquinho de risco, ou você entra com uma dose menor e tem até pílula de estrógeno natural, que você pode diminuir o risco. Nunca zera, tá? Mesmo o estrógeno natural, você tem um risco de trombose, mas é um pouco menor do que o estrógeno sintético, que é a maioria das pílulas. Uma pergunta que fizeram aqui durante a live, que era quando a gente falou de mamografia. A pessoa perguntou se quanto mais densa for a mama, mais importante é a pessoa fazer um ultrassom junto com a mamografia. Perfeito, perfeito. A gente sabe que a densidade mamária aumenta o risco de câncer. E não só aumenta o risco, como atrapalha a qualidade da mamografia. Quanto mais densa, acaba ficando aquele branco. Então fica um branco muito coeso e você não consegue analisar direito as microcalcificações, que é o começo do câncer, né? Então nessas pacientes jovens com mamas densas, é fundamental complementar com ultrassom. Isso é importante falar porque até o SUS, nessa situação, cobre ultrassom. Normalmente ele não cobre, mas em situação de mama densa, o médico está autorizado a pedir, inclusive no SUS, um ultrassom complementar. Entendi. Mas só o ultrassom sozinho, às vezes ela tem medo de fazer uma mamografia. Ah, então posso fazer só ultrassom? Não. Fazer os dois. Desculpa, não vão gostar de mim, mas vou ter que fazer os dois. Eu tenho ciência disso porque eu tenho a mama bem densa, então geralmente me pedem os dois exames sempre. E a mamografia, a menina da técnica sempre reclama: mas é muito difícil fazer mamografia em você porque é muito densa. Então eu tô acostumada. Vai ser densa, né? Não tem jeito. Mas por outro lado, eu não acho a mamografia tão ruim de ser feita quanto mulheres que têm a mama menor. Eu não sei se pelo fato dela ser maior, ela acaba sendo menos incômoda. Então, assim, eu não reclamo desse jeito. Uma outra pergunta que fizeram. Voltando para a pílula. A pessoa falou que ela toma, eu não sei o nome dessa pílula, porque eu não sei se está preenchido corretamente, e ela falou que ela tem tido aumento de enxaqueca com aura. Se isso pode estar relacionado à pílula? Pode, e é um sinal de alerta. As pacientes que tomam pílula, essas pílulas que eu digo com estrógeno, e tem enxaqueca, tem um risco um pouco aumentado de derrame, né, de AVC, acidente vascular cerebral. Então é melhor ela conversar com o médico dela, se ela está tomando a pílula e está tendo enxaqueca com aura, melhor pensar em mudar o método. Pode ser com pílula, uma pílula só com progesterona, ou algum outro método sem estrogênio. Ela tem que tomar cuidado, aí não me parece ser o método ideal para essa pessoa. E aí, aproveitando a pergunta de pílula, estão me fazendo qual a diferença dessa substância da pílula para o dienogeste, usado para endometriose? Né? Claro, o dienogeste é só progesterona, tá? Ele não tem estrógeno. Então assim, existem pílulas só de progesterona. Lembrar que o dienogeste não está aprovado em bula como anticoncepcional. Ou seja, existe o risco dela engravidar. Então, se ela está tomando ele, eventualmente ela tem um risco de gravidez. Não estou pensando, não estou tendo relação, ou estou usando preservativo, aí ok. Ela ficou com essa indicação para endometriose, que ela é uma progesterona um pouquinho mais forte, né? A endometriose, não sei se todos sabem, se quer que eu comente um pouquinho, por favor, mas a endometriose, aquele tecido que sai na menstruação, chamado endométrio, quando ele sai do útero e vai para fora do útero, para o abdômen, para o ovário, aí que chama endometriose. É uma doença benigna, tá? Não é câncer, não tem a ver com câncer, mas causa dor, pode causar dor na relação,
pode causar dificuldade para engravidar. Tudo eu estou falando pode causar, porque a maioria das pacientes que têm endometriose não tem nada e não vão ter problema para engravidar. Mas muitas delas podem ter essa dificuldade. E o combustível para a endometriose é o estrógeno, o hormônio feminino. O antagonista, ou seja, o que apaga o fogo, é a progesterona. Então, você dá o Dienogest pode ajudar em casos mais leves a você controlar o sintoma. Se o quadro for mais severo, paciente bastante sintomático, com dor, não está conseguindo engravidar, aí vale a pena você discutir com o seu médico outras alternativas, como, por exemplo, uma cirurgia chamada laparoscopia, com a remoção desses focos de endometriose. Aí vai depender do caso. Muito legal. Uma moça está perguntando de quanto em quanto tempo seria bom trocar a pílula? Teoricamente não precisa trocar. Se ela está bem adaptada com a pílula, não precisa trocar. Um outro tabu que tinha antigamente é que assim, eu estou usando muito tempo a pílula, então vou fazer a pausa. Bom, eu adorava. O que eu fiz de pré-natal, pacientes que fizeram essa pausa engravidaram, enfim, mas tirando a brincadeira, não precisa fazer a pausa. Tá? Achava assim, o corpo precisa eliminar essa substância. Não tem nada a ver. Tá? O risco para câncer, todos os trabalhos têm mostrado, riscos e benefícios são iguais se eu paro, se eu continuo, enfim, então não precisa fazer essa pausa. Se ela está bem com um determinado tipo de pílula, minha recomendação é que ela mantenha, não troque não. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Tem uma pergunta bem específica. Eu tenho o DIU Mirena e vai fazer 4 anos em maio. E eu tenho sentido muitas dores na perna e bastante varize. A varize tem a ver com trombose. Um DIU hormonal pode provocar trombose? Boa pergunta. O DIU de Mirena é um DIU de progesterona. A progesterona, lembra que eu falei que não tem a ver com a parte de trombose, de coagulação e nem de varizes. Então, não tem relação, não. A relação da progesterona com trombose, vou só fazer um parênteses breve, a trombose principal, a trombose venosa, tá? Um problema nas veias. Tá? Existe um tipo de trombose que é muito raro, menos de 5%, que é um problema na artéria. A progesterona relaxa um pouquinho a artéria e pode aumentar bem pouco o risco de trombose arterial, mas é muito pouco. Tá? Não é o caso dela, não é o caso de varizes, nada disso. Só para explicar um pouquinho melhor. Então, no caso dela, com certeza não é o Mirena, vale a pena ver outros fatores, predisposição individual, se eventualmente ela está sedentária, em relação a ganho de peso, tem outras coisas a gente considerar para ver as varizes dela, mas o DIU não, ficar tranquilo. Então a gente deve mandar, no caso, ela para um médico de vascular, né? Seria uma boa sugestão. O vascular acaba vendo isso e até já tratando as varizes, né? Enfim, às vezes só coagulando, às vezes precisa retirando a veia comprometida, aí depende do caso, fica a cargo do especialista mesmo. E há mais uma pergunta sobre o uso de pílula. Se o uso contínuo da pílula tem alguma consequência? Quando a pessoa não faz, aqueles 7 dias, né? Então, boa pergunta. Muitas pacientes acabam ficando com dúvida, doutor, mas eu não queria menstruar, eu queria usar contínuo, mas eu estou fazendo mal para o meu corpo, não é bom menstruar? Enfim, isso é muito pessoal. Cada paciente tem o seu conceito, cada paciente tem o seu desejo. Eu tenho pacientes que falam assim, doutor, se eu não menstruar, eu vou ficar louco. Isso para mim é sinônimo de normalidade, para mim é importante. E tem outras pacientes que falam, não, doutor, mas é terrível menstruar, eu não queria menstruar. Então, quando a gente põe na balança malefícios versus benefícios, hoje em dia, 2020, todos os trabalhos mostram que os benefícios e os malefícios são iguais se você fizer pausa ou não. Ou seja, se ela está bem, não menstruando, continua. Se ela não está bem, ela faz a pausa. Mas não porque... deixa eu melhorar. Não quer dizer que ela está fazendo um malefício em não menstruar. Não. Esse sangue não é produzido, que é uma outra dúvida. Às vezes as pacientes ficam pensando, será que eu estou segurando esse sangue lá dentro? Eu estou represando? Não, não está. Esse sangue não é formado. E mais uma pergunta em relação ao DIU. A partir de assim, a mulher que ela acaba de ter um filho, ela pode colocar o DIU logo em seguida?
Amanda, aqui, acho que é essa a pergunta. Entendi. Quando que ela poderia colocar o DIU? Assim, você tem 2 períodos. Você pode colocar logo depois que teve o filho. O problema é que se você colocar logo em seguida do parto, tem uma alta taxa de expulsão. Tá? O teu organismo, do mesmo jeito que está saindo aquele sangue, acaba expulsando o DIU. Não é desprezível. Mais ou menos 30% dos casos. Então, o que eu prefiro, o que eu acabo fazendo, eu espero os 40 dias e depois dos 40 dias aí eu coloco o DIU. Aí a taxa de expulsão é menor. E, em tese, esses 40 dias, né, ela não deve ter relação. Tá? Enfim. Eu vou te pedir para falar, só para ter isso no vídeo, para a gente poder mandar para algumas pessoas esse vídeo, qual a taxa de eficácia do coito interrompido como método contraceptivo. Eu adoro coito interrompido, adoro, eu nasci disso, graças a Deus tem coito interrompido. Enfim, é muito alta a taxa de falha. Tá? Quando a gente fala em pílula, a gente está falando mais ou menos uma falha menos de 1%. Quando a gente fala em coito interrompido, essa taxa é acima de 20%. Ah, doutor, mas o meu ciclo é regulado. Pode escapar. Então, assim, depende do quanto risco você quer correr. Né? Eu não quero usar nada. Usa preservativo. Né? O preservativo tem uma boa eficácia. Né? Agora, o coito interrompido só, como único método, enfim. Bom, eu adoro ele, que eu já te falei, mas, assim, medicamente eu não posso indicar. Eu tenho quase certeza que eu também nasci por causa desse método, mas tudo bem. Tá vendo? Eu tenho que agradecer a ele. Então vamos para a ponta oposta. Estão perguntando também, que me perguntaram num grupo, qual é a taxa de reversão da vasectomia? A vasectomia, assim, o ideal é que você faça esses métodos chamados definitivos, então vasectomia, laqueadura, se você realmente tem certeza que não quer ter de novo. Porque a reversão não é garantia. A reversão da vasectomia vai depender de quanto tempo foi feito o procedimento. Se foi feito há mais de 5, há mais de 10 anos, é muito baixa a chance de você conseguir. Mesmo assim, nos melhores cenários, é uma taxa ao redor de 50% ou menos. Então, enfim, aí eventualmente vale a pena conversar. Não, realmente eu quero ter muito filho, eu quero muito ter mais um filho, eu fiz vasectomia. Eventualmente, nesse caso, ao invés da reversão, vale a pena você conversar com o seu urologista ou conversar num centro de reprodução para eventualmente fazer uma biópsia testicular e buscar um espermatozoide do que a reversão em si. Aí tem que ver caso a caso mesmo. E me perguntaram também, no caso da laqueadura, se ela aumenta o fluxo. É normal aumentar o fluxo depois de uma laqueadura? Não. O que acontece é o seguinte, a maioria das pacientes que fazem a laqueadura já usavam pílula. Então, com a pílula, excelente, você normalizou o teu ciclo. Aí, quando você vai fazer a laqueadura, você para de usar pílula. O que acontece? O ciclo bagunça. Foi culpa da laqueadura. Não. Até chegou-se a descrever uma síndrome de irregularidade menstrual chamada síndrome pós-laqueadura, mas não é muito aceita por todos. E hoje em dia, através da laparoscopia, quando você faz a laqueadura, a laparoscopia, para você ter ideia, aumenta a tua visão em 4 a 8 vezes. Então, amplifica muito. Então, quando você faz a laqueadura, a chance de você pegar um vaso sanguíneo que comprometa a irrigação do ovário é mínima. Então, não tem como dar uma alteração no fluxo ovariano para justificar essa irregularidade. Tem mais a ver com o fato da paciente ter parado de usar pílula e o ciclo dela, que já era um pouquinho mais irregular, vai voltar ao que era antigamente, e não pela laqueadura em si. Perfeito. Nossa, tem tantas dúvidas aqui que eu nem sei para onde que eu vou agora. Eu vou fazer. São muitas dúvidas. As mulheres querem saber sobre coletor menstrual, querem saber sobre sabonete íntimo, tem muitas perguntas. Mas eu vou trazer uma outra dúvida aproveitando. Sobre a TPM. As mulheres querem saber se você pode dar algumas dicas para amenizar a TPM. Dicas de ordem geral vale para quase tudo. Atividade física, combate ao sedentarismo, combate à obesidade, tudo isso vai melhorar, porque tudo isso está implicado em alteração hormonal. Alteração hormonal, estamos falando em desregulação, TPM,
e por aí vai. Então, dicas gerais seriam essas. Agora, específico para TPM. Então, se a paciente tem uma TPM mais exacerbada, você pode... Essa é uma paciente que se beneficia de você emendar o ciclo e ela não menstruar. Você dá pílula contínua para ela, ela vai ter um benefício. Porque eu estou quebrando... Muito da TPM tem a ver com a flutuação hormonal do ciclo. Se você deixa a pílula e deixa isso constante, a chance dela ter TPM é menor. E aí, o tratamento em si vai depender do sintoma que ela tem, ansiedade, depressão, tudo, aí você vai guiar o tratamento de acordo com o sintoma que ela mais apresenta. E afinal, o chocolate funciona para TPM? Qualquer coisa que aumenta a serotonina, chocolate é espetacular. Essa piadinha é verdade. Então topa chocolate, é verdade. Teve uma Lógico menina... que isso não resolve, tá? Se fosse assim era fácil, mas enfim, ajuda. Teve uma menina que ela perguntou se você poderia dar alguma dica para o marido dela lidar com a TPM. Pois é, os homens são mais insensíveis, isso é muito complicado. Eu vou te falar que já é difícil você tratar o homem quando você precisa, a paciente tem um corrimento, eventualmente você precisa tratar o parceiro, a gente tenta tudo de dose única, porque fazer ele tomar alguma coisa já é difícil, imagina por 7 dias, não vai usar. Então, os maridos é complicado mesmo. Então. Eu sempre falo, você pode dar uma caixinha de chocolate de presente, sempre vai acalmar. Mulher sempre se acalma com chocolate. Não há dúvida, tenha chocolate por perto. Uma outra pergunta que fizeram, que eu acho super interessante, era em relação à candidíase, que ela é bem comum, principalmente em momentos que a gente está estressada. Né? Tem mulheres que se estressam embaixo. E a gente está vivendo momentos de extremo estresse por causa da pandemia. Você poderia falar um pouquinho sobre a candidíase? Claro, a candidíase é um fungo, né? E esse é um fungo oportunista. Então ele aparece e quando cai a sua imunidade. Então, situações de estresse, agora que a gente está vivendo em pandemia, situações de alteração na flora da mulher. Então, por exemplo, a paciente está com uma amidalite bacteriana, precisou tomar antibiótico. Tem que tomar, não tem jeito, precisou tomar, tem que tomar. Mas pode acontecer de ele mata a bactéria da amidalite, mas também mata a bactéria boa da flora vaginal. Então, pode desregular e tem candidíase. Então, é muito frequente, pós-tratamento com antibiótico, ter candidíase. Uma dica que eu falo para as pacientes é assim, evita umidade. Tudo que evita a umidade, a cândida gosta de umidade. Então, por exemplo, depois do banho, deixa bem sequinho lá embaixo, com toalha ou o secador. O secador no frio, a média distância. Senão, coitada, colocar no quente, né, enfim, tadinha, aí ela vai ficar mais brava comigo do que está fazendo benefício. À noite, se puder, dormir sem calcinha. Isso ajuda. Ela vai para a piscina, vai para o mar, evita ficar muito tempo com o biquíni molhado. Se puder, troca o biquíni. Tudo isso reduzindo a umidade, você vai diminuir a candidíase. Tem várias outras medidas, mas essas são as principais para a paciente acabar convivendo menos com a candidíase. E o tratamento da candidíase é sempre por pomada? Ou tem alguma coisa que a gente possa fazer para tratar sem precisar de um remédio? Então, o melhor tratamento, na verdade, não é só pomada, é combinado, é via oral e a pomada. Tá? Existem cremes de aplicação única e tem uns que duram uma semana. Vai depender do caso. Mas geralmente é combinado. A gente só não faz combinado na grávida. Na grávida, ela não pode tomar o comprimido, vai ser só o creme. E a grávida é um problema. Porque como ela não pode usar o creme, como ela não pode usar o comprimido, a eficácia é um pouco menor. E na grávida tem uma imunodepressão da grávida. Então fica recidivando. Então tem grávidas, coitadas, que elas ficam a gravidez inteira com candidíase. É um pouco mais chato quando isso acontece. E perguntaram se o sabonete íntimo ele é recomendado. Via de regra, não. Tá? Não precisa. Tá? Não há necessidade de você fazer uma higiene, principalmente intravaginal. Agora, tem pacientes que, não é a maioria dos casos, mas tem algumas pacientes que têm uma sudorese maior lá embaixo. Né? Acabam tendo uma sudorese maior via vaginal. Aí, em casos específicos, essa sudorese acaba gerando um odor um pouquinho desagradável, você acaba recomendando o sabonete íntimo, mas não é para todo mundo, não.
Pelo contrário, tem a minoria, que é muito difundido, muita gente usa, muita gente gosta de usar. Se ela está usando e está se dando bem, eu pessoalmente não mexo. Mas eu já vi casos de alergia por causa de sabonete íntimo. Entendi. Eu sempre achei que era super recomendado o uso de sabonete íntimo. Então, eu nem vou mais comprar, gastar dinheiro com isso. Uma coisa menos para gastar. A gente já gasta com muito cosmético nesse ano. Ficou arraizado isso, mas eu, via de regra, não recomendo. Não. Uma coisa que estão pedindo para falar é sobre reposição hormonal e menopausa, né? Porque é um tema mais frequente que as mulheres não se sentem confortáveis de perguntar. Mas antes de falar da menopausa, eu quero falar de uma coisa que é uma curiosidade minha, agora vou aproveitar, sobre miomas. Miomas, como que a gente... Se tem tratamento para mioma, se tem chance do mioma virar um câncer, coisas assim. Na verdade, assim, o mioma ele é muito frequente, viu, Lac? Se eu fizer ultrassom em 100 mulheres, eu vou encontrar mioma em 70. É muito frequente. Né? O que acontece é que a maioria deles não vão dar problema nenhum, não requer nenhum tratamento, só acompanhamento. Uma minoria dos miomas que você vai precisar intervir. Então, por exemplo, aquele mioma que caprichosamente está obstruindo as trompas. Então, essa paciente não vai conseguir engravidar. É um mioma que está crescendo muito e está dando hemorragia. O paciente vem com anemia, então você vai acabar intervindo. Enfim, mas é a minoria dos casos que você vai precisar tratar. O risco de mioma virar câncer é um risco baixo. A gente chama, o câncer do mioma a gente chama de sarcoma. Alguns questionam se realmente um mioma vira o sarcoma ou se ele já nasce um sarcoma. É porque é difícil diagnosticar, na imagem é igual. Então, por isso que é importante o segmento. Mas, para não fugir da tua pergunta, esse risco é ao redor de 2,6%. É pequeno. Tá? Então, o importante é que quem tem o mioma vai acompanhar. Não tem o sintoma nenhum. Não tem dor, não tem o sangramento, não tem dificuldade para engravidar. Em tese, você não precisa mexer nesse mioma. Você pode acompanhar. Por exemplo, eu tenho miomas, né? Eu perguntei isso porque eu tenho. Eu não tenho nenhum sintoma, mas toda vez que eu vou no médico, ele quer tirar meu útero por causa do tamanho dele. Mas eu não tenho sintomas. Então eu fico tão assim, será que realmente é necessário tirar só por causa do tamanho? Depende do tamanho. Tem pacientes que tem muito grande, 600, 700, é como se fosse uma gravidez no 5º mês. Então, se realmente mioma desse tamanho você continua sem sintoma, vai depender do que você está sentindo e do que você quer. Não é obrigatório o tamanho exclusivo indicar cirurgia. É que geralmente nesses tamanhos maiores a paciente acaba incomodada. Bom, a um tamanho menor, não tenho ideia, nem vou entrar nesse mérito, porque eu não sei teu exame, mas vamos imaginar, está um útero grande, uns 200, 300, e ele está estável, ou seja, não está crescendo, dá para você continuar sem fazer nada. Então, já que há uma última pergunta que tem em relação ao mioma, é comum o mioma aumentar o fluxo da pessoa? Então, a maioria dos miomas são assintomáticos, tá? Mas uma das causas de aumento do fluxo é o mioma. Né? Então, você deve conhecer alguma amiga sua, algum parente que, entre aspas, perdeu o útero por causa do mioma. Porque como ele é muito frequente, você vai encontrar alguém que teve problema e precisou atuar em cima disso. A principal causa de retirada do útero, de esterectomia, é mioma. Né? Mas é que ele é muito frequente. Então, a minoria vai precisar de tratamento. Entendi. E voltando à questão do sabonete, já que a gente perguntou do sabonete íntimo, estão perguntando o que a gente deve usar no lugar do sabonete íntimo. Nada. Desculpa, eu estou custando muita gente. Daqui a pouco a indústria vai ligar para mim e falar: olha, se nunca mais convida esse Sadala para ir. É que para a maioria não precisa mesmo, tá? Por isso. Agora vamos entrar na menopausa, né? Qual que é a idade média para ser considerado saudável entrar na menopausa? A média aqui no Brasil é ao redor de 50 a 52 anos. Tá? Na verdade, assim, saudável, ela não tendo nenhuma alteração, não quer dizer que seja saudável ou não. Agora a gente se preocupa se ela entrou abaixo dos 40 anos. Abaixo dos 40 anos a gente chama de menopausa precoce. Então, precisamos ver por que ela entrou. Existem casos de menopausa precoce familiar, em que a mãe entrou precoce, enfim, tem que ver se não tem algum distúrbio hormonal e você não está tratando esse distúrbio,
e você está julgando que é uma menopausa normal, que a gente chama fisiológica, então tem que pesquisar se não tem alguma alteração hormonal. E no caso, o contrário também, a menopausa que a gente chama tardia, que é acima de 55 anos. Continuo menstruando após 55, será que isso está normal? Será que não tem uma alteração? E a gente começa a se preocupar com câncer. Será que ela não tem uma alteração no endométrio, um tumor no endométrio, a gente está comendo bola, achando que é uma menstruação e na verdade não é? Então, esses dois extremos, tanto abaixo de 40, acima de 55 anos, temos que ficar mais atento. Mas não que a maioria das vezes que isso ocorrer vai ser normal, normal que eu digo, sem doença. Mas você tem que investigar. E a reposição hormonal, ela é sempre indicada? Como que funciona essa questão da reposição hormonal? Geralmente a gente reserva a reposição hormonal para quem está sintomática. Né? Quais são os principais sintomas? Então, fogacho, onda de calor, secura vaginal, a pele fica mais seca. Assim, eu tenho que confessar para você que a maioria das pacientes prefere usar, porque a melhora na qualidade de vida é nítida. Então, a maioria gosta de usar e não fica só pelos sintomas de onda de calor, enfim, acaba usando por um período mais prolongado. Né? Agora, tem seus riscos também, então é importante você avisar para a paciente. Então, a reposição hormonal, o principal vilão da reposição hormonal é o câncer de mama, que aumenta o risco. Diminui a osteoporose, enfim. Estão perguntando aqui se quanto mais cedo a menina menstrua, mais cedo necessariamente vai ser a menopausa dela? Não tem essa correlação. Pode acontecer isso ou não, depende. Então é isso, as perguntas que tinham sido feitas eu já fiz. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá? Então uma pergunta bem interessante aqui. Eu tenho a menstruação bloqueada por endometriose, né? Então ela toma uma pílula. Como que ela vai saber quando ela entrar na menopausa? Boa pergunta. Aí vai depender da faixa etária. A gente vai ver a faixa etária que ela está. Eventualmente você pode parar um pouquinho a pílula e nesse intervalo você dosar o hormônio, para você saber como é que está. Se ela está bloqueada recebendo hormônio direto, ela não vai ter sintoma nenhum. Então, você tem que fazer uma pausa, colhe o exame e ver como é que está. Estou perguntando também se o estreitamento do endométrio, ele é preocupante? Na verdade, o espessamento do endométrio, a camada interna, quando fica mais grossinha, é um sinal de alerta para câncer de endométrio. Então, você tem que ir atrás. Né? Então, principalmente se a paciente é pós-menopausa, a gente tem uns cutoffs, né? Uns valores que a gente se preocupa. Então, se ela não usa reposição hormonal e esse endométrio, que você mede a ultrassom, ela está com sangramento e você mede a ultrassom, está 5 milímetros ou mais, você tem que investigar. Existe um risco de câncer de endométrio. Se ela usa reposição hormonal, o cutoff é 1 centímetro. Então, ela está recebendo reposição hormonal e esse endométrio está 1 centímetro ou mais, você tem que ir atrás porque ele tem um risco maior de câncer de endométrio. E atrás que eu digo é fazer uma biópsia. O padrão ouro é você fazer por um exame chamado esteroscopia. Esteroscopia, você coloca uma câmera dentro do colo do útero e você visualiza onde está mais alterado. E você remove esse tecido e manda para análise, para biópsia. Muito legal. Tem uma moça que está perguntando se tem como descobrir se a menina está prestes a ter a menarca dela. Porque ela falou que ela tem uma filha de 9 anos, está começando a ter pelo, está começando a ter peito, e ela acho que pode ser muito cedo, né? Sim, vale a pena ela procurar um médico para dar uma olhada, porque assim, a gente fala em menarca precoce, menarca é a primeira menstruação. Menarca precoce é quando é abaixo dos 10. Então, 9, ela já dá alguns sinais, não tem tanto problema, mas precisa ver qual que é o grau de desenvolvimento. O quanto que essa mama se desenvolveu, o pelo também, o quanto que isso se desenvolveu, aonde que está, já tem pelo pubiano, enfim, para a gente ter noção se está mais próximo ou não. Porque, dependendo do caso, você tem que até bloquear. Entendi. Para evitar dessa menstruação não sair mais cedo. Então, eu gostaria de saber uma coisa, quais os exames que se faz para detectar endometriose? Vai depender muito, primeiro, do quadro clínico. Então, assim, a gente vai pensar em dor na relação, dificuldade de engravidar,
Cólica menstrual, quando a paciente tem cólica muito forte, aumenta esse risco, né? E fez a suspeita de endometriose, começa com ultrassom transvaginal mesmo, e aí o ideal é que seja com preparo intestinal. Um ultrassom comum não vai pegar os focos de endometriose, porque esses focos são pequenos, são menores que 1 centímetro. Então, o ultrassom, a não ser que tenha uma doença um pouco mais grosseira, ela não vai pegar. Ou um ultrassom transvaginal com preparo, ou uma ressonância magnética de pelve também. Se a paciente não tiver claustrofobia, né, medo de ambientes fechados, você pode pedir uma ressonância de pelve. Tá? Ou um ou outro, junto com o exame de sangue, que é um marcador chamado CA-125. O ideal desse CA-125 é que ela faça no primeiro, no segundo ou no máximo no terceiro dia da menstruação. É onde ele tem a maior sensibilidade para a endometriose. A ressonância ela é tão importante assim, porque a paciente que usa implantes cocleares geralmente não pode fazer ressonância. A gente tem essa restrição. Muito bem lembrado. Não, um ultrassom transvaginal com preparo é igual à ressonância. Legal. É igual. Tá? O problema é que, sim, aí é um problema, na verdade, prático. Que o ultrassom com preparo não é todo convênio que cobre. Ressonância eles cobram. E o preparo seria o quê? Uma dieta que você faz antes? O que é o preparo? Geralmente você dá laxativos mesmo para paciente. Né? Não é um preparo igual à colonoscopia, que é muito pior, você dá manitol, enfim. Mas geralmente é só com laxativos, por exemplo, do Colax, tá? E ela faz o exame. Eu queria só, ainda nesse gancho da endometriose, que eu falei do marcador CA-125. Esse marcador ele é inespecífico. Tá? Ele vai ser útil junto com o teu quadro clínico e tua hipótese diagnóstica, porque esse marcador também é para câncer de ovário. Então, eu já vi paciente desesperada, doutor, estou com CA-125 aumentado, eu estou com câncer. Não. Você vendo a história, o quadro clínico dela, era endometriose e não câncer de ovário. Tá? Esses marcadores são inespecíficos. E vamos aproveitar que você está falando de ovário e explicar para a gente sobre o ovário policístico. A síndrome dos ovários policísticos tem uma dificuldade de ovulação da paciente. Então, geralmente, os ciclos são anovulatórios. O ciclo menstrual, vou só fazer um parênteses, ele tem 2 fases. A primeira fase tem só o estrógeno, aí tem a ovulação, e aí produz o corpo lúteo, que faz a produção de progesterona junto. Então, a primeira fase é só estrógeno, a segunda tem estrógeno e progesterona. O estrógeno ele vai espessando o endométrio. A progesterona prepara esse endométrio para receber o óvulo, se tem a fecundação. Se não tem a fecundação, descama e vem a menstruação. Se não tem a segunda fase, o que acontece no ovário policístico? Só tem a primeira. Então, esse endométrio vai proliferando e uma hora ele perde a sustentação e descama. Então, essas pacientes cursam com um período sem menstruar e quando menstrua, aquela hemorragia. Então, você tem que, ou você vai dar pílula para regular o ciclo, ou se ela não tem desejo reprodutivo, você vai dar progesterona, que é o que está faltando para ela. Nem toda paciente com ovários policísticos vai ter dificuldade em engravidar, mas uma parcela vai ter. Outra coisa que está relacionada com o ovário policístico é a resistência à insulina, é o pré-diabetes. Então, se essa paciente consegue ter uma normalização no peso, consegue fazer atividade física, costuma dar uma melhorada nessa resistência à insulina e às vezes até melhora o quadro clínico dela do ovário policístico. Aproveitando que você falou... cabeça, não? Aproveitando que você falou sobre a resistência à insulina, teve uma menina que ela perguntou se uma paciente diabética deve fazer o acompanhamento ginecológico com a mesma frequência que uma paciente que não tenha diabetes, ou se tem alguma diferença nesse sentido. Se o diabetes está controlado, não, normal. Se está descontrolado, na verdade não é que você precisa acompanhar mais, ela vai ter mais candidíase, então ela vai acabar vindo mais. Porque, como é um fungo oportunista e o diabetes descontrolado, vai favorecer a infecção por cândida. Entendi. Teve uma moça que perguntou aqui, assim, ela falou assim, eu tive 2 abortos espontâneos. Após corretagem, fiquei com a menstruação muito irregular. Às vezes eu chego a menstruar 2 vezes por mês e eu sinto muita cólica fora do período menstrual. Pode ser alguma relação com endometriose?
Provavelmente não. Pode, sempre pode, né? Tem que ver o caso. Uma coisa que pode acontecer depois de 2 curetagens, às vezes forma um pouquinho de aderência dentro do útero, né? Então, às vezes, isso pode estar justificando o quadro dela também. Claro, eu estou elaborando hipótese pelo que ela me passou, mas é importante, pode descartar a endometriose, mas eventualmente precisa até fazer um exame chamado histeroscopia para ver como é que está dentro do útero dela, se não tem nenhuma aderência. E a própria histeroscopia desfaz essa aderência. Às vezes é isso que está dando o quadro clínico dela. Perfeito. O Dr. Koji, que é meu médico, né, ele está aqui mandando um grande abraço para você que ele está assistindo a nossa live. Olha, que saudade. Manda um abração para ele. E tem uma moça perguntando, a DIP, não sei o que é DIP, mas eu talvez você sabe, a DIP pode voltar mesmo depois do tratamento? DIP é doença inflamatória pélvica, né? Se pode voltar depois do tratamento? Sempre pode, né? Mas assim, não é comum. Tá? Geralmente o tratamento é muito eficaz. A DIP, só para pegando o gancho, o tratamento é feito com antibióticos, a gente trata a paciente e eu, parceiro. Geralmente tem tratamentos dose única, tem tratamentos que duram 2 semanas. Aí vai depender do caso. Casos mais severos formam até abscesso, coleção de pus dentro do abdômen. Nesses casos, até você tem que operar, fazer uma laparoscopia e drenar esse abscesso. Então, depende do caso. Mas, geralmente, não recidiva. Você tratou. O que pode acontecer é que, depois de uma infecção que ela teve por DIP, essa trompa fica com sequela. Esse é o problema da doença inflamatória pélvica. E, às vezes, essa sequela forma líquido na trompa, que a gente chama de hidrossalpinge. E isso é fator de risco para reinfecção. Então, ela tratou, ficou bem. Daqui 3, 4, 5 meses, outra DIP. Você trata, de novo, outra DIP. Então, assim, o consenso é, se isso aconteceu, se gerou uma hidrossalpinge, esse líquido na trompa, o ideal é que você não espere uma segunda infecção, e se ocorreu a segunda infecção, você tem que tirar essa trompa. Fala, nossa, que agressiva, eu não vou conseguir engravidar, mas você já não ia. Essa trompa já é não funcionante. Todos os trabalhos mostram isso, infelizmente. Então, talvez seja o caso dessa colega que acabou enviando a dúvida. Pediram para você explicar um pouquinho, de novo, né? Eu acho que você já explicou, mas se você pudesse explicar mais uma vez o que é a endometriose, exatamente. Claro, lógico. A endometriose, o tecido que sai na menstruação, que descama do útero, chama endométrio. Quando esse endométrio sai do útero e vai para o abdômen, vai para o ovário, vai para o peritônio. O peritônio é uma membrana que recobre os órgãos internos intraabdominal, a gente chama de endometriose. Não é câncer, não tem relação com câncer, mas vamos imaginar que o endométrio, quando a paciente está na menstruação, ele sangra. Então, esse endométrio dentro do abdômen também sangra. Claro que uma quantidade muito menor. E esse sangue irrita a cavidade, dá dor. Esse sangue faz um tecido grudar no outro, que a gente chama de aderência. Então, a paciente tem aderência, que é mais um fator para dor, e isso pode dificultar ela a engravidar. A endometriose parece alterar localmente na trompa e no ovário, dificultando a ovulação. Então, e tudo isso acaba conspirando para ela ter mais dificuldade para engravidar e ter dor. Não é sempre assim, tem graus de endometriose, tem endometriose que pega intestino, tem endometriose que pega bexiga, esses são os graus mais severos. Por outro lado, felizmente, são os casos mais raros, e aí você tem que fazer até uma abordagem conjunta. Então, quando pega o intestino, nem sempre você precisa operar, mas dependendo do caso, você vai precisar de cirurgia e vai entrar junto com o cirurgião gastro. Eu tenho um cirurgião gastro na minha equipe, que nesses casos a gente faz a abordagem conjunta. Eu tenho uma amiga que ela teve endometriose, ela perdeu um ovário, parte do intestino, por causa da endometriose. É uma doença bem complicada, né? Ela teve o grau mais severo. Quando pega intestino é o grau mais severo, tadinha. Teve uma menina que perguntou aqui assim, eu tomei pílula anticoncepcional há mais de 20 anos, resolvi dar um tempo sem tomar. Na ultrassom, constatou que eu estava com varizes no útero. E aí ela precisou voltar a tomar a pílula, se é recomendado mesmo, voltar a tomar a pílula em caso de varizes. As varizes pélvicas, né, é diferente da varize na perna, tá? A congestão pélvica aí não tem tanta relação com a pílula. O que, na verdade, ele quis que a pílula ela diminui o fluxo
sanguíneo para os órgãos genitais, para o útero principalmente, útero e ovário. Então, se você diminui o fluxo sanguíneo, você melhora essas varizes pélvicas. Precisa tratar varizes pélvicas? Depende. Se ela está sintomática, se ela tem dor pélvica, incômodo, aí vale a pena tratar. Se ela não tem, não precisa fazer nada. Tem uma moça perguntando o que ela pode fazer para não menstruar mais depois da laqueadura. Então, provavelmente se ela está com a laqueadura, ela não vai querer tomar pílula de uso contínuo. Ela não vai querer, que seria uma opção. Aí a gente entra nas alternativas. Eu não quero ser radical de falar para ela, vamos tirar o útero, né? Então, enfim, seria obviamente uma outra alternativa. Ainda no quesito cirurgia, você pode tirar um pouquinho do endométrio para ela fazer uma raspagem do endométrio para ela diminuir o fluxo menstrual. Não é tão efetivo, a gente chama de ablação endometrial. É uma alternativa. O que eu recomendaria para ela, dentre todas essas alternativas, seria colocar um DIU com progesterona. O DIU com progesterona vai diminuir muito o fluxo dela. Ficar sem menstruar, a gente sabe que se ela colocou o DIU, né, até 6 meses, só 20% das pacientes vão ficar sem menstruar. Se ela for uma dessas sortudas, ótimo. Mas depois de 1 a 2 anos, essa taxa chega a 50%. Então, metade das pacientes vão ficar sem menstruar. Só que, e as outras que vão continuar menstruando, vai ser num fluxo bem menor. Seria uma alternativa para ela. Agora, se ela fala, não tenho problema em voltar a usar a pílula, que geralmente quem fez laqueadura não quer usar nada sistêmico. Vai usar só o DIU, que o DIU é local. A progesterona é só local. A absorção sistêmica é muito pequena, é desprezível. Existe, mas é desprezível. Agora, se ela quiser usar algum sistêmico, mesmo sendo laqueada, pode ser a pílula e pode ser um implante. O implante dura 3 anos, né, mas aí vai ter efeito global, né? Que geralmente os pacientes com laqueadura não gostam. Eu sugeriria o DIU com progesterona. Tem uma pessoa perguntando se as varizes pélvicas elas podem ter a ver com a trombofilia. Perdão, não entendi o começo, desculpa. O que tem a ver com a trombofilia? Eu pergunto se as varizes pélvicas poderiam estar relacionadas com a trombofilia. Não. A trombofilia vai predispor ela a ter trombose. Não, a varizes pélvicas com congestão vascular tem fator constitucional, tem fator de risco, múltiplas gravidezes. Quanto mais gravidez, maior a chance de ter varizes pélvicas, e anorgasmia. Então, as pacientes que não têm orgasmo, elas têm a relação e não têm a resolução, né, não chegam até o orgasmo, tem uma maior incidência de varizes pélvicas. Agora, a trombofilia é uma outra condição que a paciente tem mais risco de trombose. E aí, geralmente, a trombose é perna, né? Na batata da perna, né? Trombose venosa profunda, que a gente diz. Pode ter tromboembolismo pulmonar, infarto, derrame e outras coisas, mas aí é mais sistêmico, não é tanto a ver com varizes pélvicas. Essas pacientes com trombofilia não podem usar pílula. Entendi. Tá? É o ideal, pelo menos não pílula de estrógeno e progesterona. Pílula só com progesterona ela pode, mas estrógeno e progesterona não. Entendi. Estou perguntando se tem alguma contraindicação para reposição hormonal na menopausa. Tem. Você não pode fazer reposição hormonal em pacientes com câncer de mama, em pacientes que já tiveram trombose, tá? Você não pode fazer. Câncer do endométrio, idealmente você não faz. Existem casos muito selecionados que você pode, mas a maioria também você não pode fazer reposição hormonal. Outros tipos de câncer, como câncer do colo do útero, pode fazer reposição, é seguro. Câncer do ovário, quem já teve, já tratou, reposição hormonal também é seguro. As principais contraindicações, câncer de mama e trombose. Muito obrigada. Eu acho que as dúvidas são essas, foram muitas dúvidas. Teve até alguém perguntando em relação a banhos de assento, se são recomendados. Banhos de assento com bicarbonato, com vinagre, essas coisas alternativas. Na verdade, não. Assim, banho de assento a gente acaba lançando mão, principalmente em criança. A maioria dos corrimentos em criança é mais higiênico, né? Às vezes ela acaba não se limpando direito, fica um pouquinho de papel, isso acaba
gerando um corrimentozinho. Aí você faz banho de assento para essa criança. Resolve 99% dos casos, só higiene com banho de assento resolve. Alguns outros casos mais específicos é que assim, banho com vinagre, essas coisas ditas como mais naturais, existem coisas com eficácia maior. Aí vai depender da paciente. Não quero usar nada. Bom, acaba... o banho de assento com camomila, que ela é muito usada, ela alivia o sintoma da cândida, mas ela não vai tratar. Então, aí você vai precisar fazer o tratamento convencional, e se quiser usar o banho de assento no intuito de alívio, aí você pode fazer, mas como tratamento não vai resolver muito. Muito bom. Olha, tem uma pessoa falando que gostou tanto da entrevista que ela só não muda de médico porque ela ficou apaixonada. Ela é apaixonada pela médica dela, mas se acontecer alguma coisa, vai virar sua paciente. Pela paciência de responder as perguntas, pela boa vontade. Porque é isso mesmo, né? Eu acho que o importante é que o médico ele esteja aberto para esse monte de perguntas que as mulheres têm, de dúvidas. São perguntas muito básicas, mas que nem sempre a gente se sente à vontade de fazer numa consulta, nem sempre o médico é aberto a esse tipo de conversa. E realmente você se mostrou super aberto nesse sentido. Obrigado. Eu posso até complementar uma que as pacientes falam com muita frequência, uma dúvida, parece uma dúvida besta, mas, por exemplo, paciente que você retira o útero, muitas delas me perguntam, e doutor, fica oco? Como é que é na parte sexual? Muda? Então, eu acho legal aproveitar esse espacinho que a gente ainda tem só para esclarecer isso. Primeiro, assim, não fica oco. O tamanho do útero, em média, é 100 gramas. Vai depender se ela tem mioma, vai estar aumentado ou não. Mas você tem mais de metros de intestino, então esse espaço é ocupado, não fica oco. E não muda nada na parte do prazer. O prazer, a região do clitóris está muito longe do útero. Então, acho importante falar, a sexualidade não muda, né, nessa região. Claro que se você tirar o ovário é outro assunto. Se você tirar o ovário que produz o hormônio, aí ele vai interferir. Se a paciente é jovem e você mantém o ovário, não muda nada. Se ela é pós-menopausa, que o ovário já não está funcionando, já não está produzindo hormônio, também não vai mudar nada você tirar o ovário dela. Desculpa só pegar esse gancho, que são... Vocês perguntam muito isso e algumas têm vergonha de falar. Então, eu aproveitei e já coloquei aqui. Falando da retirada do útero, elas me disseram que ela afeta um pouco a bexiga e a pessoa passa a ter incontinência urinária. Isso procede? Não, na verdade não. Quando você retira o útero, é que o útero tá, a parte anterior, a parte da frente do útero está junto com a bexiga. Então você tem que descolar a bexiga. Esse processo de você descolar e retirar o útero gera um processo inflamatório. Algumas pacientes, a minoria, podem ter uma perda urinária transitória nesse período de cicatrização e de recuperação da cirurgia, que vai de 3 a 6 meses, e depois isso some. Muito raro isso continuar depois. Eu vou te dizer que, olha, nos últimos 3 anos eu faço bastante retirada de útero, até por causa da oncologia. Eu não lembro de nenhum caso que isso tenha ocorrido. É bom saber. Muito não bom é comum. Saber. Pode, mas não é comum. Nós agradecemos muito pela boa vontade, pelas orientações, foram muito boas. Tem várias pacientes do Rio que falando que já não se consultam com você pela distância, né? Nesse momento está muito longe, está muito longe. Até a esquina de casa ficou mais longe agora. Mas nós agradecemos de verdade pela boa vontade, pela paciência e se você tiver alguma dica em especial para finalizar a nossa live, seria muito bem-vinda. Bom, eu agradeço. Finalizo, a gente está vivendo um período especial, né? Nunca imaginávamos que estaríamos vivendo isso. O CRM, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, já liberou o uso de telemedicina. Então, caso alguma paciente queira tirar dúvida, enfim, eu também faço consultas por telemedicina, que essa que está no Rio, enfim, à vontade. Isso é legal hoje, coisa que não era. Eles autorizaram por causa da pandemia, justamente para não ter que pegar um voo, ter que vir até aqui em São Paulo para você se consultar. É óbvio que a consulta não é igual. Você tirar o exame físico na ginecologia, você tira muito, mas eventualmente uma coisa ou outra você consegue ajudar. Essa fase vai passar, vamos tomar nossos cuidados, vamos evitar a infecção e espero que você me chame para uma próxima, a gente continua o bate-papo. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Beijinhos sonoros para todos e até a próxima. Obrigado, Lac. Tchau, tchau.
Olha lá, nós encerramos. Tchau.